palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, vamos fazer o que nós precisamos, que é começar bem, orando, pedindo a graça do nosso Deus, recorrendo àquele que pode nos ajudar. É muito bom estar na presença de Deus, pedir a graça do Senhor e ser fortalecido. É maravilhoso. Eu tenho uma certa experiência. Iniciei na adolescência e estou aqui, velhão e cheio de alegria, servindo a Deus com muita graça, servindo na obra do Senhor. Além do trabalho diário com o rádio, nós temos o trabalho com a igreja, na igreja do Senhor Jesus. Então, uma bênção. Nós vamos meditar, meus amados irmãos, na palavra do Senhor em João, capítulo 5. Jesus às voltas com os seus adversários. Nós temos uma dificuldade tão grande com adversários, né? Com a adversidade. Todos nós temos, de alguma forma, uma espécie de resistência à adversidade. Os adversários, eles geralmente, existe adversário, tem até uma decência, mas na maioria dos adversários, eles são injustos. Eles não reconhecem valores, eles não reconhecem capacidades, eles não reconhecem dignidade. Existe o adversário que respeita e o adversário que não respeita. Os adversários de Jesus, uma boa parte, mesmo não estando envolvidos ou dando apoio a Jesus, mas eles sabiam, muitos deles sabiam, e procuravam aliviar a carga da adversidade contra Jesus. Nós vimos isso com Nicodemos, depois vimos com o Gamaliel, mas tinha uns que eram tão mesquinhos que fazia mal, muito mal e muita injustiça. Aí o Senhor Jesus estava sempre às voltas com eles. Jesus estava às voltas com eles. O nosso texto é João 5, 31 a 39. Jesus falando sobre o testemunho. Quem fala mais alto, o testemunho pessoal ou o testemunho dos outros? Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim e sei que o seu testemunho é verdadeiro. Vós mandastes a João e ele deu testemunho de mim, testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a luz que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.
E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus queridos, nos dias de Jesus, para qualquer judeu, qualquer fariseu, qualquer mestre tirar dúvida ou certificar-se a respeito das qualidades messiânicas de Jesus Cristo, teriam que recorrer às Escrituras. Teriam que recorrer à lei para encontrar a promessa específica. Moisés ainda descreveu que o Senhor suscitaria um profeta semelhante a ele. Apesar do tempo decorrido entre Moisés e Jesus, cerca de 1.600 anos, não era possível ninguém fazer aquilo ali se encaixar, se não fosse a realidade, a verdade da revelação, ou uma revelação verdadeira. Então Jesus diz: examinai as Escrituras. Na profecia, era necessário examinar. Os profetas, na grande maioria, os profetas falaram de Jesus, de uma forma ou de outra. Alguma mensagem mais velada ali, mais clara ali. Mas teve o profeta, como o profeta Isaías, por exemplo, que é chamado universalmente de profeta messiânico, que ele falou de Jesus com riqueza de detalhes. Ele falou de Jesus com riqueza de detalhes. Ele falou do nascimento virginal, ele falou do sacrifício pascal, o sacrifício de Jesus, descrito no capítulo 53, é exatamente uma pré-anunciação do Evangelho. Ali tinha toda a sustentação para que examinasse as Escrituras e acreditar que Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, era o Messias. Era impossível alguém fazer cumprir Isaías na vida de qualquer indivíduo que não fosse o Messias. Era impossível. Isaías, por sua vez, como um homem que tinha a graça e o temor, certamente tinha conhecimento tanto da lei quanto dos salmos, e nós temos alguns salmos, o salmo de número 8, vários salmos, que são também salmos messiânicos, mas não tem nenhum salmo que tenha maior expressão messiânica do que o Salmo 22. O Salmo 22, o Salmo de número 22, ele é uma expressão messiânica, e até a expressão de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste?, se encontra naquele salmo. Portanto, o Senhor Jesus, às voltas com os seus adversários, Jesus se apresenta como o Messias, o enviado do Pai, fala de João, que foi uma voz dando testemunho do Messias, e Jesus termina exortando os seus adversários. O que falta em vocês é conhecer as Escrituras.
A palavra do Senhor, a palavra de meu Pai não está em vós, não permanece em vós, porque vós não credes. Vocês não têm fé, vocês não buscam, vocês não têm interesse. O Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim, mas vocês não escutam, vocês não creem, vocês não querem. A sua palavra não agrada a vocês, não permanece em vocês, porque aquele que Ele enviou, vós não credes. Examinai as Escrituras. Se eles examinassem as Escrituras, eles creriam. E foi examinando as Escrituras que nós encontramos o registro que grande número de sacerdotes abraçou a fé. Porque tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, o confronto que Jesus teve, não era atípico, não. O confronto que Jesus teve com aquela geração, e o Jeremias teve na sua geração, o Ezequiel teve, que era o contemporâneo do Jeremias, o próprio Isaías teve nos seus dias. Não sabemos, a Bíblia em si não traz o dado, mas dizem que o Isaías foi morto pelo Manassés. Dizem que o profeta Isaías foi morto, cerrado pelo Manassés. Tem algum documento antigo, alguma coisa? Não é registro bíblico, é registro antigo ou apócrifo. Não sabemos se corresponde à verdade, mas o que eu me refiro é que os profetas, em todas as épocas, os profetas tiveram combates terrivelmente ferrenhos em suas gerações. Então o Senhor Jesus está diante dos seus adversários, ele confronta aqueles adversários e se expõe. Eu não dou testemunho de mim. Eu não dou testemunho. Se eu testificar de mim mesmo, o testemunho não seria verdadeiro. Outro testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá sobre mim é verdadeiro. Entretanto, vocês mandaram consultar o João, mandaram mensageiros a João, e João deu testemunho da verdade. Mas eu não recebo testemunho de homem. O testemunho do João em si, apesar de ser verdade, mas não era suficiente. Não era suficiente. Eu não recebo testemunho de homem, não é suficiente. Não tem homem que dê testemunho suficiente do Messias. Mas eu digo isto para que vos salveis. Eu digo isto para que vocês corrijam o mal que está em vocês. Ele, João, era a candeia, era a luz. O João veio como uma luz, iluminando o caminho. É tanto que o João proclama: preparai, endireitai, ajeitai, consertai, aplanai os vossos caminhos. João veio falando do caminho, e vós até aceitar em parte, quiseste se alegrar com ele por um pouco de tempo, com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu a realizar, era impossível qualquer profeta, qualquer indivíduo, qualquer outro que não fosse o Messias, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, inclusive em quantidade, 10 leprosos de uma vez purificados. Jesus diz, não eram 10, não são 10 os sãos,
Eram 10 leprosos que foram purificados naquele encontro com Jesus e só um voltou. Era impossível fraudar. Era impossível. Era realmente a ausência do conhecimento das Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras. Que nós possamos examinar as Escrituras, meus irmãos. Que nós possamos nos firmar cada dia mais. Firmar os nossos passos e a nossa mente na palavra de Deus, no testemunho das Escrituras a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a intercessão. A nossa intercessão é pelo irmão Amarildo e a irmã Lena, pela sua família, suas filhas, os seus familiares. O pai dela faleceu há alguns meses, mês passado, e a mãezinha está enferma. Vamos orar por eles, nossos irmãos tristes, porque a gente fica triste quando perdemos, nós entristecemos quando perdemos os nossos. Oremos, ajudemos uns aos outros em oração. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença, nós Te louvamos pela vida, pela salvação, pela comunhão. Ó Senhor, abençoa os nossos amados irmãos. Guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda, meu Senhor, as nossas vidas. Manifesta o Teu poder, meu Senhor, na vida dos Teus servos. Abençoa, meu Senhor, a liderança da Tua igreja, guarda cada ministro Teu. Manifesta o Teu poder, opera maravilhas na vida dos meus irmãos, os obreiros na cidade, os obreiros no campo, os Teus servos, Pai, que contribuem, ó Senhor, com a família, com a juventude, com as crianças, ajudando, meu Senhor, na formação, na edificação do Teu povo. Amado Pai, guarda cada vida. Agora Te apresentamos, meu Senhor, o irmão Amarildo, a irmã Lena, Senhor, as suas filhas, toma em Tuas santas mãos. Guarda, Senhor, a mãezinha dela. Ó Deus, tenha misericórdia, faz maravilhas. Tu podes, Senhor, salvar e curar. Fazer a dupla cura, Senhor, do corpo e da alma. Deus bendito, Senhor da glória, nós Te pedimos, Pai, e nós Te agradecemos, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!